alunos! Olá, colegas professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabel Saraiva e hoje nós vamos para a nossa aula 204 de História. Vamos falar sobre Mesopotâmia. E a gente já viu que a Mesopotâmia fica na chamada região do Crescente Fértil, porque tem o formato da Lua no período crescente, e que a Mesopotâmia fica localizada entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Já vimos, inclusive, sobre os sumérios, que forneceram aí as bases culturais da Mesopotâmia, e hoje a gente vai aprender sobre um povo muito legal, que são os caldeus, certo? Vou fazer alguns riscos aqui para a gente poder aprender mais sobre esse povo muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Então a gente vai ver que a Caldeia foi uma nação semita que existiu entre o final do século X e meados do século VI antes de Cristo, tá? Lembrando o sexto ano que antes de Cristo nós contamos o tempo de maneira decrescente, tá? Por isso que está assim, dessa maneira, na nossa aula, tá? Então, após o qual ela e seu povo foram absorvidos e assimilados à Babilônia, os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios e pela organização do novo Império Babilônico. Lembram dos assírios? Aquele povo valente, aquele povo, né, que montou um exército e dominou os outros povos através da violência. Então, os caldeus vão derrotar os assírios e vão montar o seu império, tá? Inclusive, gente, a gente vai ver que os caldeus, eles vão se estabelecer em uma capital que a gente já conhece. Meu Deus, o meu B ficou horroroso! Mas dá para entender que é um B, né? E eles vão se estabelecer aqui numa capital que a gente já conhece, que é a Babilônia. Vocês lembram dos amoritas, do povo lá do Código de Hammurabi, que se estabeleceu ali naquela região e teve ali a Babilônia como capital, por isso eles eram chamados de babilônios? Os caldeus vão se estabelecer ali na mesma região, inclusive eles vão estar na mesma capital. Por isso a gente vai chamar os caldeus também de neobabilônios ou novos babilônios. E o rei, aquele que vai ter maior destaque na Babilônia, na Nova Babilônia, né? O rei dos caldeus mais notável vai ser Nabucodonosor. Inclusive, gente, para quem não sabe, eu tinha um sonho de ter um filho e colocar o nome dele de Nabucodonosor. Olha só, Nabucodonosor, vem cá, menino, com a mamãe. Olha isso, gente, que nome lindo, grande, né? Então, Nabucodonosor foi o soberano mais conhecido dos caldeus. Nabucodonosor virou até música no Brasil aqui. Na época do carnaval em Salvador, eles cantavam, ouvi dizer que Babilônia é Salvador, eu sou da terra de Nabucodonosor. Então, ele é famoso por aqui, né, gente? Nabucodonosor, ele vai ficar conhecido pelas suas grandes obras. Ele vai comandar o governo por cerca de 42 anos e após a sua morte, os caldeus vão ser dominados pelos persas. Os persas são um povo que a gente vai ouvir falar muito deles por aqui, tá? Inclusive, durante o governo de Nabucodonosor, a gente vai ver aí, então, que ele vai construir os chamados Jardins Suspensos da Babilônia. O que são os Jardins Suspensos da Babilônia? Uma obra enorme, belíssima, que ele vai mandar fazer para sua esposa. Olha que romântico, para Semíramis, tá? Os gregos, eles vão, inclusive, eleger as 7 maravilhas do mundo, as 7 obras mais bonitas do mundo, de acordo com o tempo deles e o lugar em que eles viviam. E os Jardins Suspensos da Babilônia vão ser uma dessas 7 maravilhas do mundo, gente, de tão bonito que era. Além disso, também, a gente vai ver aí que ele vai construir um templo enorme. Esse templo que ele vai tentar construir, a chamada Torre de Babel, inclusive vai ser citada na Bíblia, é uma história bastante conhecida. E a gente vai ver como é que esse império caiu. Como foi que ele caiu após o governo de Nabucodonosor? Vamos lá? O Império Caldeu veio ao fim pela dominação dos persas, pelas mãos de Ciro I em 539 a.C. O domínio persa sobre a Mesopotâmia marca o fim das civilizações mesopotâmicas, já que o Império Persa foi o primeiro a conquistar todo o território da Antiguidade Oriental
e a Mesopotâmia se tornou apenas uma de suas muitas províncias, tá? A gente vai estudar agora a economia da Mesopotâmia. Temos aqui um mapa que vai mostrar para a gente essa região e a gente vai ver que essa economia da Mesopotâmia era baseada na pecuária, né? Inclusive, é até complicado a gente dizer que os mesopotâmicos criaram a pecuária. A gente vai ver o seguinte, né, que essa agricultura, ela divide ali a passagem do Paleolítico para o Neolítico. Então, vários povos vão começar a praticar aí a agricultura em um determinado momento e certamente os povos da Mesopotâmia vão estar entre esses primeiros povos a praticarem aí a pecuária, né? Então, a gente vai ver aqui que essa criação de animais, né, e a agricultura vão levar aí ao comércio, certo? Não por acaso eles se estabeleceram ali na região à margem dos rios, né? Os rios são necessários para a sobrevivência até os dias atuais, a gente sabe disso, né? Hoje, com tanta tecnologia, a gente não necessariamente precisa estar à margem dos rios para sobreviver, mas os rios são essenciais para a nossa sobrevivência, inclusive nos dias atuais. Mas o que a gente vai ver aqui? Como eles começam a produzir muito, baseado na agricultura e na pecuária, eles vão investir pesado no comércio. E é esse comércio que vai movimentar aí a região da Mesopotâmia, certo? Essa agricultura e essa pecuária que produzem excedentes. O que são excedentes, professora Isabel? É quando eu produzo mais do que eu preciso para sobreviver. Então, eu tenho aí uma margem para eu fazer trocas, certo? Para eu poder realizar o comércio. E é isso que vai acontecer aqui na região da Mesopotâmia, que era uma região bastante fértil nessa época, certo? E eles vão acabar sobrevivendo aí do comércio, certo? E agora a gente vai ver a sociedade mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica, a gente pode representar ela aí através de uma pirâmide, certo? Daqui a pouco eu vou desenhar essa pirâmide para vocês, mas vamos dar uma olhadinha aqui no texto. A gente vai ver que essa sociedade mesopotâmica era dividida em duas partes. No topo vão estar os membros da família real, que a gente vai ver aqui, né? Os nobres, os sacerdotes e os militares, certo? Lembrando aqui que os sacerdotes, eles têm um lugar privilegiado porque a religião tem um lugar importante na sociedade mesopotâmica. Eles eram politeístas, adoravam a vários deuses e esses sacerdotes eram considerados os telefones, os elos entre os deuses e a população. Então, eles tinham muito poder nessa época, por isso que eles estão aqui no nosso número 1, no topo da nossa pirâmide. Na parte inferior vão ficar as camadas menos favorecidas, como os artesãos, os camponeses e os escravos, certo? Lembrando aqui que a escravidão ela existia nessa época e que a gente vai ver o seguinte, né? Quem que se tornava escravo nessa época? Escravo era aquele povo que era derrotado nas guerras. A gente está vivendo um momento de pilhagem, em que um povo domina outro para poder sobreviver. Então, a partir do momento que eles invadiam esses territórios, eles tomavam ali toda a população, assassinavam os homens, né, para poder dar uma balançada ali no exército deles, os homens que eram os mais fortes, né, da época, e escravizavam o restante da população e tomavam todas as suas riquezas. Então, era assim que os povos enriqueciam nessa época. Inclusive, foi assim que a Mesopotâmia chegou ao fim, né? E nós vimos aí que os persas, eles dominam os caldeus em um determinado momento e, a partir dessa dominação, a Mesopotâmia se torna apenas uma província dos persas, certo? A gente vai agora retomar aí a nossa cartela anterior, a nossa parte anterior do texto, né? Aqui, para a gente ver o seguinte, né? A gente vai ver que essa família real aqui, essa estrutura aqui, gente, ela também, né, pode ser representada aqui através de uma pirâmide, tá? Na base aqui nós temos as pessoas pobres que vão servir ao Estado e os escravos. Nessa época, gente, o número de escravos não era tão grande como a gente vai ver, por exemplo, na Grécia, como a gente vai ver em Roma, tá? Mas eles existiam, porque todos os povos derrotados acabavam sendo escravizados pelos outros.
tá, gente? Eu falhei aqui com a caneta, mas vamos lá. Então, a gente tem aqui os sacerdotes e os militares, certo? E ali em cima, a nobreza, tá? Lembrando que toda essa estrutura social aqui também tinha muito a ver com a religião dos mesopotâmicos, isso mesmo. Como assim, professora? Mas o que tem a ver a religião com a política? Nessa época, gente, o rei que ocupava aqui o topo dessa pirâmide também era visto como alguém que representava diretamente os deuses, tá? Então, o poder religioso e o poder político, ele estava muito ligado, certo? E a gente tem aqui os sacerdotes, que eram os responsáveis pelos templos, que, como vocês podem ver, ocupam também um lugar privilegiado nessa sociedade, certo? Justamente por serem esse elo de ligação com os deuses. Inclusive, gente, muitas vezes o rei ele entrava em conflito com esses sacerdotes justamente por causa de poder e riqueza, tá? Lembrando também que os caldeus são um dos muitos povos que ocupam a região da Mesopotâmia, e que outros povos que a gente já viu anteriormente também vão ser importantes aí para essa estrutura. Nos últimos tempos, gente, essas riquezas deixadas aí pelos povos da Mesopotâmia foram muito destruídas aí pela questão das guerras, dos grupos religiosos extremistas que ocupam a região e que acabaram pondo fim aí a muitos desses patrimônios culturais deixados por esses povos, né? Mas a gente vai ver aqui também que antes da gente falar dos caldeus, a gente estudou sobre os sumérios. Aí nós vimos também os acádios, que inclusive são os primeiros a montar um grande reino, né? Os amoritas, com o grande código de Hammurabi, inclusive os amoritas são os primeiros a estabelecer um império com a Babilônia como capital. Depois vem os caldeus, os neobabilônios. Os assírios, conhecidos aí pela sua violência. E, por fim, os caldeus. Esses são os principais povos ali que habitam a região da Mesopotâmia, essa sociedade que é bem dividida, como a gente viu aí, bem estruturada a partir da nobreza, dos sacerdotes, tem uma economia baseada na agricultura e na pecuária, né? Eles sobrevivem também através da pilhagem, da dominação deles de outros povos, né? Em que eles escravizam, tomam as suas riquezas, certo? E a gente vai ver também que a religião ocupa um papel fundamental para esses povos, né? Que ela também vem justificar toda a organização social. A partir do momento que coloca o rei como um grande representante dos deuses, né? Abaixo dele ali a gente vai ter o papel dos sacerdotes, dos grandes templos que eram conhecidos aí como zigurates e tinham inclusive a forma de pirâmides. E como eu falei para vocês, Nabucodonosor, esse grande rei dos caldeus, ele tentou construir um zigurate que praticamente chegasse até o céu, que é a famosa Torre de Babel, que aparece na Bíblia, em que ele usou a mão de obra de vários povos, de diversas regiões. Esses povos falavam línguas diferentes, né? Inclusive, é uma história muito contada para dizer como que surgiu as diferentes línguas no mundo, né? Claro que tem mais um fundo aí de imaginação do que um fundo histórico. E aí, durante a construção dessa torre, desse famoso zigurate que ele quis construir, a Torre de Babel, ele usou como mão de obra escrava os povos hebreus. É por isso que a Torre de Babel aparece com toda frequência na Bíblia, né? No Antigo Testamento. A gente vai ver aí a presença dela nesse momento aí da Bíblia, contando essa história de escravidão dos hebreus, certo? E Nabucodonosor vai ficar conhecido tanto pelo seu poderio militar, já que ele se impõe naquela região, como pela construção dessas grandes obras. Afinal, era para isso que os reis construíam esses grandes monumentos, para que eles não fossem esquecidos depois da sua morte. Certinho? Agora a gente vai colocar nosso conhecimento em prática através da nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, então a gente tem aqui a primeira questão. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade foram os caldeus. Diga como se deu a organização do Império Caldeu e quem foi o seu principal representante, tá bom? Então fica aí essa questão para vocês, precisam refletir sobre ela. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa sobre a nossa resposta. Até lá!
Vamos agora à resposta da nossa dinâmica, retomando primeiro a questão que ficou aí para vocês. Uma questãozinha, gente. Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade foram os caldeus. Diga como se deu a organização do Império Caldeu e quem foi o seu principal representante. Tenho certeza que o representante vocês acertaram de cara, né? Nosso Nabucodonosor, esse nome inesquecível aí que ficou para vocês. Então vamos aí à possível resposta da nossa questão. Então um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade foram os caldeus, né? Vamos lá para baixo direto para a resposta, professor. Então a gente espera que vocês tenham colocado aí na resposta a conquista militar. Lembrem-se que eu expliquei para vocês da pilhagem, que é justamente essa conquista militar que levava os povos a enriquecer, porque eles tomavam territórios, escravizavam a população e, é claro, ficavam com todas as suas riquezas, né? A gente viu que o império aqui dos caldeus, ele se estabelece a partir da derrota dos assírios, um povo da Mesopotâmia que a gente já estudou anteriormente e que ficaram conhecidos aí pela sua violência. Inclusive, os assírios, nos seus primeiros povos, que a gente tem notícia na história, que vão organizar um exército. Olha a importância disso, né? E os caldeus, eles derrotam esses povos e aí começam a se estabelecer como os grandes dominadores da religião, é ótimo, né? Da região da Mesopotâmia, tendo aí como nome principal Nabucodonosor, conhecido não só pelo seu poderio militar, como também pelas grandes obras que ele vai construir, a exemplo aí dos jardins suspensos da Babilônia, que eram tão lindos. A gente não chegou a ver, a gente só tem as descrições, né? Mas era uma obra tão linda que os gregos colocaram essa obra como uma das mais bonitas do mundo. Eles elegeram 7 e os jardins suspensos da Babilônia estavam entre elas, né? E também pelo famoso zigurate aí enorme, que ele queria que desse a impressão de que ia alcançar o céu, que é a Torre de Babel, certinho? Então vamos aí ao nosso comentário da questão. O segundo Império Babilônico, isso também eu contei para vocês, né? Que eles, depois dos amoritas, vão ser os povos que vão se estabelecer ali naquela região e vão ter a Babilônia como capital. Então, por isso a gente chama eles de Novos Babilônios ou Neobabilônios, certo? Erguido pelos caldeus, surge a partir da decadência do Império Assírio ou da sua conquista militar por parte dos caldeus, tendo como principal representante o rei Nabucodonosor, que governou o império por cerca de 42 anos, né? Ficou marcado na história, e tanto que a gente vai ver que após a morte de Nabucodonosor, os caldeus acabam sendo dominados pelos persas. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os caldeus, né? O nosso último povo da Mesopotâmia a ser estudado, depois a gente vai partir para outros assuntos, né? Por hoje é só, sexto ano, espero encontrar vocês aí nas próximas oportunidades. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.